Ora, viva, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Visão Política. Para esta edição, elegemos 3 temas que marcaram a atualidade. O primeiro, vamos falar um pouco sobre o regresso dos raptos no país. Uma cidadã foi raptada hoje, na tarde desta terça-feira, na cidade de Maputo, menos de 72 horas após o rapto do empresário, também igualmente de origem indiana. E o segundo tema, vamos analisar um pouco sobre a questão de Maria Nhongo, que ameaça inviabilizar a governação em 6 províncias, caso o governo não aceite negociar com este grupo. O último tema, vamos debruçar em volta daquilo que foi a dupla cimeira da Troika da SADC, que realizou-se na cidade de Maputo, onde chegou-se à conclusão que vai se criar uma comissão técnica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que poderá ainda esta semana chegar ao país para fazer uma análise minuciosa em relação àquilo que tem a ver com o conflito armado em Cabo Delgado. Na verdade, esta comissão tem por objetivo analisar os aspectos inerentes àquilo que poderá ser o apoio para Moçambique. E para nos ajudar a analisar estes 3 pontos, contamos com a presença de Alberto Ferreira, que é analista político, igualmente professor universitário. E do outro lado temos Custódio Duma, que é advogado e ativista social. Mas antes disso temos um ponto prévio em relação àquilo que é a situação humanitária em Cabo Delgado. Dr. Ferreira e Dr. Custódio Duma, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é o ponto prévio em relação à situação humanitária em Cabo Delgado. Dr. Alberto Ferreira, a questão de Cabo Delgado é uma situação delicada se olharmos para o número dos deslocados naquele ponto do país, das pessoas que perderam a habitação, das pessoas que não têm algo para comer. Como é que analisa esta questão? Será que o governo está a conseguir lidar com esta situação ou o governo, na verdade, deve solicitar apoio para fazer face à questão da crise humanitária? Antes de mais, agradeço o convite e também saudar ilustre Dr. Duma, que é sempre um grande prazer estar a partilhar juntos este momento. Eu começo por dizer que, tratando de questão humanitária, o próprio nome também diz humano. É um convite em que, em qualquer momento da vida, temos que nos recordar que somos humanos. Significa que somos seres finitos, seres escassos, seres perecíveis e seres que precisam de um apoio maciço. A ajuda não pode ser limitada exclusivamente ao Estado-governo, apesar de ser o seu dever central, que é de preservar, conservar, salvaguardar os direitos fundamentais, como o direito à vida, liberdade, alimentação, educação. Este é o primeiro dever de um Estado. Naturalmente, não tira nenhuma, digamos assim, a prerrogativa e o exercício de cada moçambicano ter a consciência que em algum momento nós precisamos de solidarizarmos-nos e dar o pouco que nós temos ao povo de Cabo Delgado. Eu vejo isso muito, acontece nos Estados como mesmo na Europa, quando acontece uma tragédia, as televisões fazem, através de telefonemas, recolhem fundos e através de telefonemas o dinheiro vai aumentando e isso constantemente as pessoas fazem. Há um problema também que existe em Moçambique, é o facto de pensarmos que a ajuda humanitária é reservada aos estrangeiros, deve vir da China, deve vir da França, deve vir de... Mas nós mesmos, o pouco que nós temos, dos valores africanos que nós já sempre cultivamos, que é da solidariedade e partilha do pouco que nós temos. Na cidade de Maputo, cidade da Beira, os centros urbanos, para poder ajudar cerca de 70.000 pessoas, isso corresponde mais ou menos a 2 distritos cheios e é possível dar um apoio muito grande. A comunidade internacional está se a mover nesse sentido, as organizações não governamentais estão também a mover-se nesse sentido, são o Santo Egídio, os outros estão-se a mover, Médicos Sem Fronteira, outros estão-se a movimentar, mesmo os ativistas moçambicanos estão a organizar-se e estão a fazer o possível. Basta ir no Facebook ver
quanto isto afeta cada moçambicano. Portanto, a questão humanitária deve tocar o coração de todos nós, os moçambicanos. Nós não podemos também dizer, deixar para o Estado moçambicano. Não podemos pensar que o Estado moçambicano tem muito dinheiro. Moçambique é o terceiro país mais pobre do mundo, quer dizer, é antepenúltimo na cauda. Quer dizer que não tem, o seu PIB é muito pobre, o seu dinheiro é muito pouco. O Banco de Moçambique não pode tirar muito dinheiro para ajudar. Isso significa que o próprio Estado, na última instância, deve sensibilizar os seus concidadãos, nós mesmos, assim que estou a falar, alguém de boa vontade, poder, portanto, ajudar. Obrigado, Dr. Freiras. Passo para si, Dr. Custódio Duma. O Conselho Técnico de Gestão de Desastres necessita de cerca de 41 milhões de meticais para garantir assistência a 30 mil deslocados durante o mês. Como é que analisa a questão da assistência humanitária em Cabo Delgado? Conforme fiz a referência, temos milhares de moçambicanos que estão sem saber o que comer, sem saber aonde dormir, devido à questão do conflito armado em Cabo Delgado. Muito obrigado e boa noite aos telespectadores. Estendo as minhas saudações também ao professor Ferreira. E é também igualmente um grande prazer estarmos juntos neste painel. A minha questão, nesse ponto, tem praticamente três aspectos que eu posso levantar. O primeiro aspecto é que, estando distante um pouco de Cabo Delgado, se calhar nós nem temos a dimensão do sofrimento, da penúria e das situações penosas que os nossos concidadãos estão a passar. Sabemos muito pouco. E muitas vezes nós sabemos que há uma tendência de encobrir e de esconder o real drama que se passa no terreno. Este é o meu primeiro aspecto, que seria muito bom não termos vergonha, não termos medo de explicarmos de facto e mostrarmos o que os nossos concidadãos estão a passar em Cabo Delgado. Esconder não nos vai ajudar, porque a fome depois vai matar, o frio depois vai matar, as doenças, as pessoas que estiverem aglomeradas em espaços, depois começarão a ter doenças provocadas, contagiosas entre si e também pelas situações de mal-estar em questão. Então, penso eu que deve haver uma atitude de Estado e das nossas organizações em abrir, de facto, o que está a acontecer, para que, de facto, também haja uma solidariedade à medida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu penso muito importante é também solidarizarmos com os cidadãos, sobretudo de Pemba e outros distritos, porque nós temos acompanhado que são cidadãos comuns que têm recebido as pessoas deslocadas de Palma e dos distritos que têm sido alvos dos ataques terroristas. Então são pessoas que se calhar nem têm uma casa condigna como aquelas que nós temos cá nas grandes cidades, se calhar não têm mais que 2 cômodos, uma sala e um quarto, se calhar nem têm casas de banho, cozinhas organizadas, mas elas estão abertas. Temos acompanhado que são cidadãos normais, comuns, que têm estado a receber, não digo estar a receber familiares, mas a receber deslocados. Então temos que abraçar a estas pessoas e dar força a estas pessoas que, estando em Pemba, são solidárias às outras que estão a vir. Este é o meu segundo aspecto. E o terceiro é mesmo concordar com o professor Ferreira, que a solidariedade deve ser de todos nós, não esperarmos que há de vir de pessoas de fora ou há de vir dos brancos. Nós temos alguma coisa. O que os nossos concidadãos precisam em Cabo Delgado, às vezes são coisas pequeninas. Pode ser 10 meticais, pode ser uma meia, pode ser um lençol, pode ser uma camisa, vai ser útil justamente por causa da dimensão do desastre provocado, neste caso, pela mão humana, que está a acontecer em Cabo Delgado. Então, somos todos convidados. Agora, é importante que se criem canais muito bem visíveis, muito bem estruturados, de modo a que nós saibamos e tenhamos conhecimento de como canalizar. Então, a Cruz Vermelha pode fazer, os canais nacionais também, das instituições nacionais também podem fazer, e outras organizações da sociedade civil. Mas é preciso que estejam muito bem abertos, muito bem explicados, muito bem transparentes, de modo a que as pessoas possam doar, possam expressar a sua solidariedade, sabendo que, de facto, esta solidariedade vai chegar até o cidadão.
Obrigado, Dr. Custódio Duma, e para já vamos partir para o nosso primeiro ponto em relação àquilo que é o regresso dos raptos no país, propriamente na capital do país, que ainda hoje, indivíduos raptaram na manhã desta terça-feira uma cidadã de nacionalidade indiana, exatamente aqui mesmo no coração da cidade de Maputo. O crime acontece em menos de 72 horas após o rapto de um empresário que igualmente é de origem indiana. Dr. Alberto Freira, estamos no domingo, aconteceu um rapto, hoje, terça-feira, uma cidadã volta a ser raptada. Como é que olha o regresso dos raptos no país? Eu até não diria regresso, diria suspenderam ações criminosas por algum motivo, porque Maputo sempre esteve ligado aos raptos, desde os anos 90, desde eu estou aqui há bastante tempo, eu vejo Maputo sempre ligado aos raptos. E isto não acontece nas cidades como Johannesburg, como outras cidades africanas. Não tem este tipo de atitude recorrente, de maneira recorrente, e as pessoas já não têm medo de praticar semelhantes crimes à luz do dia, desafiando, até fazendo incrível. Porque raptos podiam acontecer, alguém está lá em Boane, Ressano Garcia, mas no meio da cidade, nas ruas principais da cidade, não é à meia-noite, 17 horas, 19 horas, isso está a acontecer. Eu penso que o primeiro aspecto é o facto de os criminosos terem estudado bastante bem o Estado moçambicano, como inoperante e vazio quando eles querem praticar crime, depois de terem estudado, vê que é possível fazer tranquilamente praticar crime. A ausência do Estado. E não podemos esperar tanto também do Estado moçambicano, vista a situação em que a grande preocupação hoje, seja da Força de Defesa e Segurança, da polícia, parece estar mais concentrado para o norte e depois no centro da cidade. Isso não pode justificar, contudo, o vazio que pode acontecer aqui em Maputo. E o outro facto, eu penso que isso também deve ser do domínio público, todos sabem. Maior parte, isso acontece de maneira recorrente aos cidadãos que são de origem asiática, muitas vezes acontece. Quer dizer, é muito difícil raptar um tipo de Chokwe ou de Marromé, eles não interessam. Quer dizer que há negócios sujos em Maputo, particularmente. Deve estar ligado com negócios não bem claros, ou são as contas que são pagas deste modo, ou porque os jovens também sabem que é fácil enriquecer-se facilmente através do crime. E é sabido também no Maputo, pelo menos, que a maior parte dos negócios ligados são negócios de carros, garagens, tem muitas garagens que vendem carros. E todos sabem que aqueles indivíduos, os vendedores, podem vender 700 mil meticais, querem cash. 500 mil meticais, querem cash. Habituaram de que os negócios, os dinheiro deve andar na mala, deve ser guardado em casa. Isso é impulsionar e promover, de um ou de outro modo. Se estudarmos o crime urbano, a pobreza, a marginalização urbana, e os jovens desesperados, eles começam a sonhar um futuro de que numa ação, em 48 horas, eles já são ricos. Então, temos que desencorajar, e depois também porque isso é um sinal muito claro de fuga ao fisco e de não prestação, porque não fazem transações bancárias. E ficam na boca, se for a ver, fica na boca. Em Maputo nunca vais encontrar dólar nas casas de câmbio. Eles ficam lá na boca da casa do câmbio para recolher aqueles dólares que estão lá, e aqueles dólares recolhidos são mandados para os países de origem, também através das malas dos aviões. Quer dizer que nós estamos a perder uma parte da soberania moçambicana, estamos a perder o dinheiro, estamos a perder os impostos, estamos a perder muito. Eu estou a pedir, e isso também pode chegar às autoridades, verificar todos estes negócios, por que não fazem transações bancárias? Por que levam dinheiro para casa? E quem rouba sabe que, como que chama aquilo, pagar depois
como chama este processo, de pagar e depois de receber o dinheiro. Eles sabem que esta ação não vai ser por meio de uma transação bancária. Alguém vai levar dinheiro cash e vai lhe dar. Quando compras carro em Maputo, o máximo que eles dizem, ou tens cash ou dá-me cheque. E ele vai levar cheque, vai para o banco e o banco andam sempre com dinheiro nos sacos. Esta atitude, em nenhum país isso acontece. Por que isso está acontecendo? Então, há negócios mal parados. Estou a falar de carros, estou a falar de drogas, estou a falar... Então, há crime que deve ser perseguido à Procuradoria-Geral da República. E através dos meios que tem a CERNI, que são os polícias de investigação, estes devem estar atrás. E nestas irregularidades, desaconselhar que estes indivíduos devem pagar imposto, isso significa que estão a fuga ao fisco, há muitos processos aqui. E a outra coisa é que o Estado tem este dever de conservar, proteger, como dizia anteriormente, da vida das pessoas. As pessoas não podem viver inseguras numa cidade como esta, porque está a fazer o negócio. Temos que começar a pensar na possibilidade de liberar, como dizem brasileiro, as licenças de porte de arma quando algumas pessoas ou individualidades sentem que a sua vida está em risco. Nós temos advogados, às vezes, que estão a fazer uma investigação de risco. Quantos advogados nós já perdemos, os juízes já perdemos aqui, a serem baleados em pleno dia nos semáforos? Por que o Estado pode licenciar as armas? Que é para defesa, autodefesa, quando certas pessoas, bem sabendo, estão a fazer o negócio corretamente, são advogados, estão a defender pessoas de maneira justa. E por que não considera e ter... No Brasil, tu não chega, não te aproximas de alguém a raptar de qualquer maneira, vai te enfiar a bala. Os Estados Unidos também é a mesma coisa. Agora, nós estamos numa situação um pouco delicada, porque se liberarmos tantas armas, licenciarmos as armas, depois também pode começar a outra bandidagem. Então, há este dilema muito grande. Mas qual é a saída, doutor? Porque há alguns estudos ou alguns estudiosos internacionais indicam que o facto, por exemplo, temos o caso do Brasil, temos o caso dos Estados Unidos da América, que o cidadão tem acesso ao porte de arma. Isso, de alguma forma, aumentou o índice de criminalidade naqueles países. Então, o ter a arma, o cidadão, não é sinônimo também de garantir maior segurança num país. Pelo menos desencoraja alguns criminosos de te perseguirem. Agora, há casos muito emocionais, porque ter arma nunca é humano. Eu faço isso por causa de Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane, quando queria começar a guerra de libertação, disse: esta não é a primeira via, esta é a última via. Vamos tentar negociar com os portugueses se nos dão a independência ou não. Vamos pegar a arma como última. Então, deve ser último instante. E não deve ser como se espalha as bananas. São algumas determinadas pessoas bem registradas, bem seguidas. É verdade também que, na última instância, não é possível controlar 100% isso. E acontece nos Estados Unidos. Criança de 14 anos pega arma e começa a disparar nas escolas ou na rua. Isso é verdade. Mas temos que estudar. Cada caso é sempre um caso para ver se é possível, portanto, doutor Custódio Duma, tenho duas questões. A primeira questão tem a ver com essa questão que o doutor Ferreira está a levantar. Uma das cartadas de Donald Trump para chegar ao poder é que ele ia armar os americanos. Jair Bolsonaro também disse a mesma coisa, que iria armar os brasileiros. Mas o que estamos a assistir hoje nesses países é que o índice de criminalidade aumentou. Esta é a minha primeira questão. Será que a questão que está a defender o doutor Ferreira de armar os moçambicanos de alguma forma para se defender desses malfeitores, será que talvez é uma decisão sensata? A segunda questão, o doutor Ferreira levanta também a questão da circulação de dinheiro fora do sistema. Na verdade, há essa percepção da sociedade moçambicana de que a comunidade muçulmana movimenta dinheiro fora do sistema. Só queria corrigir. Não comunidade muçulmana, comunidade de origem asiática. Acho que fica melhor assim. Sim, porque muito tem bem, muitos... doutor. Muito porque bem. Nós não queremos comunidade de origem muçulmanos, asiática. porque são nossos irmãos, como cidadãos religiosos. Comunidade de origem asiática. Há essa percepção de que esta comunidade, de alguma forma, movimenta dinheiro fora do sistema. Mas a questão que eu lhe coloco, doutor, se alguém rapta uma outra pessoa, fica a ideia, na verdade, que conhece o sistema financeiro, conhece a condição financeira daquela pessoa, conhece que provavelmente aquela pessoa terá que
pagar o resgate através do sistema, não usando o sistema bancário. E algumas informações dizem que algumas pessoas provavelmente que apareceram publicamente dizendo que nós fomos resgatados, na verdade aquelas pessoas pagaram dinheiro. Como é que olha para essa questão de haver essa percepção? Como é que olha para este império dos raptos, que de alguma forma esta existência de provavelmente de existir dinheiro fora do sistema financeiro poderá de alguma forma alimentar este mundo do crime ou não? Sim, penso que de facto faz muito sentido. Entretanto, eu até penso que o problema não está só nestes nossos, posso dizer, concidadãos também, entretanto estrangeiros, que têm essa circulação de dinheiro vivo. Não são só da comunidade asiática. Aqui nos nossos bairros, quando nós vamos a estas bancas para comprar, normalmente os estrangeiros que estão lá, nigerianos, somalis, não sei o quê, não aceitam outra forma de pagamento senão dinheiro vivo. E depois temos que ver também quais são as implicações de uso de meios como M-Pesa, M-Cash, não sei quantos, que também estão um pouco fora do sistema. Mas estes se aproveitam de uma certa fragilidade financeira que nós temos. Em certos países já não é possível tu fazeres compra acima de $100 usando dinheiro ao vivo, ou mesmo $50 usando dinheiro ao vivo. Aqui estava-se a falar de carro pode ser $3.000, mas aqui tu podes comprar uma flat que custa $200.000 e trazer uma mala de $200.000 ou $300.000. Então, este é um sistema frágil. No banco, tu podes ir ao banco levantar, por exemplo, 6 milhões de meticais, 10 milhões de meticais, ou mesmo ir depositar. Tivemos um caso recentemente no Chimoio, que cidadãos foram assaltados em frente a um banco e iam depositar uma coisa de 2 milhões de meticais. Quer dizer, como é que aquele dinheiro chegou na esfera jurídica deles? Basta depositar aquele dinheiro, o dinheiro já está limpo. Nós não sabemos se entrou por vias sujas ou não. Então, o nosso sistema financeiro deve começar a criar barreiras para que as pessoas não fiquem com muito dinheiro na mão. E isso também vai retrair os próprios raptores. Em outros países também temos acompanhado que o Estado, para casos de rapto, imediatamente bloqueia a conta da vítima. O próprio bandido sabe que basta eu raptar aquele cidadão, se ele tiver dinheiro ou não tem dinheiro, a conta fica bloqueada. Então nem tenho como pedir resgate. Então, essas são políticas econômicas, quer dizer, políticas monetárias que devem ser aplicadas dentro do Estado. Eu olho mais nisto, tendo em conta um pouco o meu background. É o Estado que tem que regrar isso. Né? Porque se não regra desta maneira, os bandidos vão se aproveitar. Os bandidos estão sempre à procura de brechas dentro do sistema, seja ele econômico, jurídico, enfim. Então, esta praticamente é a minha opinião. Aqueles bandidos estão se aproveitar. Até porque eles até se aproveitam também de funcionários bancários. Às vezes, como é que ele sabe que o Duma tem aquele valor? Vai ao banco, ele vai corromper um funcionário bancário para o funcionário banqueiro dar extrato bancário ou digamos assim, o dinheiro que tem naquela conta. Então, eles aproveitam-se de uma certa fragilidade do sistema. Esse é o primeiro aspecto. Agora, quanto, por exemplo, à questão das armas, eu também sou favorável, de facto, que se crie um critério de atribuição de arma ao cidadão. Entretanto, não seja essa uma forma do Estado se exonerar de garantir a segurança dos seus cidadãos. Né? Porque ele pode dizer, ok, todos vocês ficam armados e o Estado vai ficar. Não, a segurança é um dos grandes objetivos que deve ser prosseguido pelo Estado. O Estado tem como uma das suas missões garantir a segurança. Então, com armas liberadas ao cidadão ou sem armas, ele tem que criar critérios de garantir que o cidadão, de dia, de noite, no campo ou na cidade, dentro da casa ou fora da casa, ele sinta-se seguro, sinta-se tranquilo. E essa é uma questão que tem fugido um pouco aos nossos cidadãos de Moçambique, que sentem-se que não estão bem seguros quando o bandido de facto quer assaltar. É triste, por exemplo, os exemplos que o Dr. Ferreira aqui deu, que temos casos de juízes até que são assaltados, polícias que são mortos no meio do dia. Quer dizer, são pessoas que têm uma certa autoridade do Estado, mas eles são tão vítimas assim quanto um cidadão à luz do dia. Então, há alguma coisa da nossa segurança que está a faltar, o Estado está a falhar no garantir a segurança ao cidadão.
E esse aspecto eu junto um pouco naquilo que eu tenho estado a estudar muito, que é o direito criminal. Eu sinto, sinceramente, em minha opinião, como profissional também da área, que as pessoas que estão a fazer a política criminal moçambicana são pessoas que têm estudado pouco, têm investigado pouco essa área. Não é? Limitam-se a pensar que a criminalidade é combatida por aumentar o número de anos na cadeia. Isso é de mínimo que se pode fazer. Isso é de mínimo que se pode fazer. Aumentar o número de anos, subir as penas. E estas últimas reformas do Código Penal, do Código de Processo Penal, extravasaram-se anos de prisão, extravasaram-se prazos de prisão preventiva, atribuiu-se mais poderes a Cernic para ir prender a pessoa sem o mandado do juiz. Isso mostra o quê? Falta de visão do legislador. O legislador, não digo necessariamente a Assembleia da República. A Assembleia da República primeiro pede alguns técnicos para fazerem drafts e não sei o que, depois traz. Os deputados são políticos. Né? Mas aqueles que estão sentados lá, que são confiados pelos poderes, tanto o poder executivo, o poder político, assim como o poder judiciário, para fazer a política criminal, essas pessoas têm pensado pouco e pensam que o número de anos na cadeia, nós não temos estado a investir na prevenção do crime, temos estado a investir na reação. E os países que foram bem-sucedidos na garantia da segurança e na redução da criminalidade investiram mais na prevenção da criminalidade e não na reação. E nós estamos a investir do lado errado da coisa. Então, não queria falar necessariamente dos raptos, sim, mas com isto que eu disse, significa que qualquer tipo de crime no nosso país e nas grandes cidades tem espaço aberto para operar normalmente, porque há fragilidades legais, securitárias, enfim, e até da própria prevenção da criminalidade. Muito bem, Dr. Freire, eu vou para si. A questão que eu lhe coloco tem a ver, na verdade, com há uma vontade dos malfeitores na capital do país. Nós já vimos pessoas a serem assassinadas bem mesmo perto do Ministério do Interior, já vimos pessoas a ser raptadas mesmo ao lado da Presidência da República, já vimos pessoas a ser raptadas nos lugares de soberania do país, onde se supõe que sejam lugares onde tem lá agentes da polícia a vigiar aquele local, mas esses crimes acontecem mesmo ao lado dessas instituições que eu mencionei há pouco tempo. Como é que olha para essa situação? Podemos estar aqui diante de uma situação em que os próprios bandidos ou os malfeitores terão ou têm o controle do sistema, controle do governo, não só do governo, mas estou a falar do sistema policial no seu todo, olhando para essa situação. Há ou não esse lado do malfeitor ter essa prerrogativa, de alguma forma, de poder assassinar alguém aqui ao lado do Ministério do Interior? Não nos traz uma ideia de que eles têm um controle do sistema no seu todo? Normalmente, crimes, quando são organizados, envolve normalmente as autoridades. Isso não acontece só em Moçambique, nos outros países também, porque é um crime organizado. Eles precisam assaltar uma parte do sistema para poder ter controle. Então, isso significa que alguns polícias, incluindo dirigentes, eles também entram no esquema. Sabem que aqui nós vamos ter 12 milhões. 2 são teus, outros 2 daqueles teus amigos, 8 são nossos. E isso, juntando com o facto do salário ser muito básico, muito pequeno, o salário moçambicano é muito, o salário médio moçambicano é de cerca de 9 mil meticais, mas e o salário mínimo está ali entre 5 mil. E um polícia, nós sabemos na função pública, nós somos e já fomos funcionários superiores do Estado. Isso quer dizer que mesmo um oficial da polícia não está para atingir 30 mil meticais, não é uma questão fácil. Mas tem um apartamento que está a vender a $100.000 e ele está a ganhar 30 mil. Mas não pode, quer dizer, a pessoa não pode pensar que aquele que ganha 30 mil meticais não possa sonhar algum dia viver num apartamento de $100.000. E se lhe aparecer esta oportunidade de dizer, olha, em 48 horas tu tens um apartamento de $100.000,
não sei se está a ver a intensidade da tentação humana que estão a ser submetidos às nossas forças. Então, e ele que vive na casa de aluguer, nunca sonhou. Quantos polícias em Moçambique, por exemplo, têm carro? Você vai na França, todos os polícias têm carro, nem precisam de nada. Houve um cidadão nigeriano que deu 200 euros na Espanha a um polícia. A primeira coisa que o polícia foi prender imediatamente. Porque eles têm esse salário que garante. Ele tem casa, o Estado faz com que... Porque eles estudam, primeiro estudam o salário. O salário mínimo é estudado. Com o salário mínimo dá para fazer casa. Que é para garantir os direitos fundamentais básicos. Ele tem casa, ele tem meio de transporte e tem férias. E ele não vai querer trocar a sua segurança, a sua família, a sua casa, porque quer... Portanto, não é fácil corromper nessas terras. Nós aqui temos esta fragilidade. E a outra fragilidade porque encontram brechas muito grandes. Não temos meios suficientes, a Cernic não tem meios suficientes. Quantas vezes tu, quando vais na esquadra, e diz, olha, na minha zona encontrei lá o ladrão. Ele pergunta, tu tens carro para me levar para lá? Mas eu estou a ir para a esquadra, está a pedir o meu transporte para eu levar polícia. Quantos de nós já fizemos isto? Isto acontece. Então, os malfeitores veem as brechas, partilham, inclusive, os produtos do crime e, portanto, acionam mecanismos e aliciam também. Isso quer dizer que não há domínio total, não posso dizer domínio total. Se fosse domínio total, podia ser uma máfia. Por exemplo, na Itália, há muita máfia. A máfia controla uma cidade. Eles controlam, inclusive, os dirigentes. Aquele dirigente queremos, aquele não queremos, aquele queremos. Se tu queres abrir uma loja, uma televisão, primeiro tens que falar com mafiosos, se ele pode abrir ali. Se abres a revelia dos mafiosos, tu has de ver que o seu negócio, depois de um ano, não vai à frente. Obrigado, então, isso para fechar. dizer que os criminosos, porque se trata de crime organizado, este não é crime que rouba uma galinha, é um crime organizado, bem estudado, estruturado. Então, eu queria só, vou terminar, eu queria só aliar-me a este facto, que o Estado moçambicano, quando tu mores hoje, o Banco de Moçambique imediatamente bloqueia, nem a tua esposa consegue tirar do ATM nenhum dinheiro, imediatamente bloqueia. Mas por quê? Hoje foi raptado, o Estado, por que não bloqueia imediatamente a conta? Então, isso são pequenas ações mais certeiras para desencorajar em todos os meios, porque estou 100% de acordo com o Dr. Duma. Se ele não encontrar brechas, vai reduzir o crime. Obrigado. Dr. Custódio Duma, vou para si. Também coloco-lhe a mesma questão. Será que as autoridades policiais perderam parcialmente aquilo que é o controle do sistema, quando falo do sistema dos criminosos, quer dizer, perdeu o controle dos criminosos, os criminosos de alguma forma controlam parcialmente as autoridades policiais, de modo que eles cometam esses crimes à luz do dia, ao lado do Ministério do Interior, ao lado das instituições de soberania? Bem, eu só estaria a ser redundante, de facto, né? daquilo que o Dr. Ferreira aqui mencionou. De facto, eu trabalhei muito também com a polícia, em casos até de investigação criminal, e eu conheço a incapacidade técnica e a incapacidade em termos de meio que a nossa polícia tem. E depois, esta questão também de competências, né, tanto a nível da Polícia da República de Moçambique e agora com esta distância que existe com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, a dificuldade de competências, a interferência. Veja, por exemplo, que tu tens, de facto, o diretor dos serviços de investigação criminal na província, né, que seria um serviço à parte, que agora, de facto, é um serviço à parte porque saiu do Ministério do Interior, mas ainda continua a prestar uma vassalagem, por exemplo, ao comandante da PRM, por causa dos meios que a PRM tem e a antiga PIC, que depois se transformou em Cernic, sempre usou os meios que estão dentro da PRM. Né? E depois, sem falar também desta coordenação que existe, por exemplo, com o Ministério Público no lado da investigação criminal. Então, eu tenho esta sensação também de que a nossa polícia não tem meios suficientes.
né? Não tem capacidade de meios, nem circulantes, nem de comunicação, rapidamente. Até posso contar um episódio uma vez, numa situação que foi até sazonal, foi uma situação mesmo sazonal. Eu estava no lugar errado, na hora errada, e 2 carros que eram supostamente de criminosos, porque chegou um carro pequeno e depois chegou um outro carro grande, né? E começaram a retirar do carro pequeno equipamentos que pareciam ser computadores e começaram a retirar armas de um dos carros para o carro maior. Armas, muitas armas, AKMs e pistolas, não sei o que. E eu estava ali, por causa do trabalho, conhecia o diretor na altura da PIC, liguei para ele diretamente. Eu disse, olha, estou aqui perante uma situação que é uma situação anômala, que eu estou a ver, porque estava em frente a uma residência. Eles estão aqui só tem 2 saídas, porque aquilo era um condomínio, tem 2 saídas. Estes senhores, pelo que eu estou a ver, são criminosos. E é possível, se for possível agora, não é, bloquear este ponto e aquele ponto, pelo menos para saber o que está a passar, porque primeiro começaram a tirar caixas de computadores, depois armas. Sim. E o diretor da PIC disse para mim, na hora, Duma, o que eu posso te aconselhar é saia daí, vai para casa. Ou entra dentro da casa, como estás perto da casa, ou entra ou saia daí, deixa lá esses. Assim mesmo. Por quê? Eu percebi, se calhar ele não tem meios, o que é que ele vai fazer? Ou se calhar sabia o que estava a acontecer. Sim. E nós não sabíamos. Então, há um submundo que nós desconhecemos, mas aquilo que nós conhecemos é uma incapacidade em termos de meios. E é por isso que eu dizia antes na minha fala que nesta questão do combate à criminalidade deve-se investir mais na prevenção, na sua prevenção. E investir na prevenção é investir em equipamentos de observação, é investir na formação técnica dos agentes, das pessoas que estão na linha de frente, é investir na capacidade de perceber por que a polícia... Mas, doutor Custódio, quanto tempo nós precisamos para investir nas pessoas, nos recursos humanos? Quanto tempo nós precisamos a questão do tempo é uma questão de política. É por isso que eu digo que as pessoas que estão a tomar decisão, normalmente são pessoas que, se calhar, não têm interesse nisto, ou então estão alheias a isto. Então, se não tem interesse, provavelmente está a beneficiar algumas pessoas. Pode ser intencional, pode não ser intencional. Pode estar a beneficiar um determinado grupo que conhece, ou então está a deixar as coisas abertas. Porque, olha, eu, por exemplo, posso deixar o meu milho ali no quintal. Não tenho intenção de alimentar nenhum pombo, mas se o pombo passar por aí e encontrar aquele milho, vai comer. Então, pode ser intencional a um grupo que conhece, ou então a deixar em aberto. Porque o que eu penso, de facto, em relação a esta matéria da prevenção, é que se nós começarmos, se existir uma política certeira, então o tempo vai ser curto, formar as pessoas, não é? E as pessoas vão, e a polícia, tanto a polícia da República de Moçambique, assim como o Cernic, vão deixar de molestar cidadão, que não tem nada a ver. Às vezes vemos aqui nas televisões a passar polícia altamente equipada a mostrar um bêbado, um senhor que, quer dizer, o único perigo que ele representa é para ele mesmo. Mas temos as pessoas que representam perigo para o próprio Estado, assim, à solta. Isto por quê? Falta de objetividade, falta de critério de identificar o potencial de criminalidade de um lado ou não, falta de meios também de perceber o que está acontecendo, os fenômenos criminais. Então, penso que há necessidade de reforma. E é pena que nós estamos a falar disso, ainda bem que levantou esta questão, quanto tempo precisamos? Porque essa é uma questão antiga. Eu lembro-me a participar dessas discussões já no início de 2000, 2002, 2003, 2005, até hoje, estamos em 2022, 2021, a falarmos das mesmas questões. Então, é preciso que a nível de topo, de facto, haja essa mudança. Isso será possível. Temos bons exemplos aqui na África do Sul. Não é um bom país em termos de segurança, porque a criminalidade é muito alta, sim, mas a capacidade preventiva sul-africana é maior e eles podem ser uns bons aliados para nos ensinarem como andar nessa estrada. Doutor Freire, antes de complementar o raciocínio do Dr. Duma, há ou não urgência de podermos resolvermos esse problema? Porque, na verdade, está a criar efeito nefasto para o tecido social. Há empresários que abandonaram o país, há empresários que estão a dirigir as suas empresas à distância e temos a questão de Cabo Delgado que de alguma forma está a
a fazer com que os investidores internacionais não optam em investir em Moçambique. E temos também a questão dos raptos, que de alguma forma está a afastar ou está a afugentar os empresários de origem asiática. Como é que olha para esta situação? Há ou não necessidade do governo poder fazer alguma coisa para estancar a onda de criminalidade no país? O problema é que há uma questão também muito... Há vezes que nós pensamos que o governo e o Estado quer dizer, resolve tudo de uma só... Quer dizer, resolve tudo. É preciso pensar também que o governo não resolve tudo de uma só vez. E é preciso encontrar o tempo. Eu vejo as nossas forças não têm especialização. Não sei se aquela como chama, aquela formação de policial, não sei se tem laboratórios, não tem. Porque em Moçambique, por exemplo, mesmo encontrando criminosos, outros países o que fazem? Procuram neutralizar criminosos e trabalham com aqueles criminosos para estudar e ver a origem, a motivação. Então, é uma ciência, porque a polícia é uma ciência. As ações policiais, alguém diz ciências policiais. E nós não temos isto. Ou não temos meios, ou porque somos coniventes. O que disse o Dr. Duma? Eu tive também uma ação muito semelhante, em que tu te diriges para a polícia e dizes, olha lá, o que acha que eu devo fazer nestas condições? Eu até podia dizer claramente o que se trata, mas na televisão posso não trazer para não implicar. Então diz, olha, o que eu vou fazer nestas condições? E aquele criminoso sabe que eu fui à polícia, que a polícia não me deu nenhuma resposta. Então, normalmente isto acontece muitas vezes quando a ausência do Estado é abundante, do ponto de vista policial, jurídico, a estrutura. O Estado deve ser uma estrutura. Agora, que os empresários estejam a abandonar, isso é muito normal. Quer dizer que quando a vida está em perigo, não há nenhum outro valor, outro bem que alguém, se o Estado não te pode assegurar, alguém é melhor começar a pensar de conservar, de proteger-se, e a única coisa é fugir, porque você não vai tentar viver e viver sempre. Agora, eu insisto sobre um caso. Essas são duas cidades, há negócio sujo. Eu digo muito sinceramente, porque esses raptos não acontecem em Moatize, não acontecem em Beira e Maputo. Há negócio sujo. Então, nossa polícia, como estava a dizer, perseguir, não só procurar neutralizar, mas prevenir e até inclusive começar a suspeitar carro que entra e sai muitas vezes num portão. Por quê? E começar a estar ali de plantão para tentar perceber. Se ver os nossos polícias, estão sempre ali, estão a perguntar BI. Pensa um ladrão verdadeiro tem problema de BI. E estamos a perder tempo com aqueles que estão ali, rouba galinha. Se tu fores a visitar os prisioneiros em Moçambique, aquilo é uma pena. Tem cheio de pilha galinha, gajos que estão a roubar só para poder alimentar o estômago. Santo Deus, aqueles até nem pecado não têm, Deus já os perdoou. Estão cheios. E os verdadeiros grandes ladrões, que podíamos chamar até barões, até tubarões, estão ali tranquilamente. E a polícia está preocupada e fazem fiscalização, como chama essa patrulha que eles fazem. E vê alguém pé descalço, ou com um computador. Você roubou onde esse computador? Então, temos que melhorar as estratégias, os mecanismos. Até nem é preciso ser muito rico, mas é só melhorar. Sim. E é possível melhorar. Eu estava a ver vou dar uma comparação um pouco... Só para terminar a tua frente. Um pouco longe disso. Eu estava a ver, por exemplo, Cuba, em 40 anos, eliminou o analfabetismo. Mas é um país pobre, é pobre. Assim. Nós, em Moçambique, já são 50 anos, ainda continuamos com 60% de gente que não sabe ler e escrever. Como é que Cuba conseguiu? Não é que tinha muitos meios. Cuba não tem meios. Sim. Mas tu não vais encontrar duas pessoas em Cuba que não sabem ler e escrever. Outras coisas é a vontade, a força de vontade.
política e estratégica para poder responder prontamente aos crimes. Temos que estar de pé. Obrigado, Dr. Freira. Para já partimos para o nosso segundo ponto, em relação àquilo que foi o posicionamento de Mariano Nhongo, que diz que, ou melhor, promete inviabilizar a governação em 6 províncias, caso o governo não aceite negociar com ele ou com a junta militar, nos termos em que colocou na sua carta dirigida ao presidente da República, Filipe Sintonhus, no dia 2 de outubro de 2020. O líder da autoproclamada junta militar disse o seguinte: se o governo não querer negociar com a junta militar, não vai governar em 6 províncias. Se conseguir governar, vai governar à força, mas terá as suas consequências. Esta é uma citação direta daquilo que foi o certo da comunicação de Mariano Nhongo, que concedeu a um órgão de comunicação social. Dr. Custódio Duma, estamos aqui mais uma vez, o Mariano Nhongo reaparece e para tecer algumas declarações que de alguma forma atentam contra a soberania de Moçambique. Comigo olha para este processo, é um processo que de alguma forma tem, por outro lado, o governo diz que, se olharmos um pouco naquilo que foi a comunicação do Presidente da República, há algum tempo disse que já não estava, o governo não está aberto para negociar com Mariano Nhongo. Mariano Nhongo reaparece e diz que não, eu preciso negociar com o governo nos termos em que coloquei na carta que eu enviei. Qual a solução para resolvermos esses problemas? Porque de alguma forma ele diz que está à espera, mas a qualquer momento ele vai anunciar as suas ações que vai levar a cabo. Certamente é esta questão de criar distúrbio, olhando para as ditas províncias que ele provavelmente vai eleger. Sim, olha, eu continuo com as mesmas posições, penso que já tivemos a oportunidade de discutir um pouco aqui. São 2 as minhas posições. A primeira é que não se deve ignorar Mariano Nhongo, não é? Porque ele é um militar, ele tem armas e está no mato, está em lugares que nós não sabemos onde está. E ele pode fazer alguma coisa. Essa coisa que ele vai fazer pode não ser tão grande assim, mas um cidadão que mora lá fora é um nosso concidadão. Não é? É como se qualquer um de nós estivesse vulnerável e fosse morto por Mariano Nhongo. Então, sempre numa situação dessas, vão sofrer os mais fracos, que não têm como fugir lá das matas onde estão, das cabanas onde moram. Então, temos um ator aqui que tem armas, que está no mato e que quer conversar. Eu penso sempre que, tem que se dar espaço a ele, porque a nossa vontade tem que ser que ele venha para cá, né? Tem que vir para cá. Ele é moçambicano e tem que parar de fazer o que ele está a fazer lá. Mas não se deve ignorar o que ele está a dizer. A capacidade que ele tem, se calhar nós não sabemos, e esse tipo de afirmações normalmente tem uma base. Eu lembro sempre, minha mãe uma vez disse-me uma coisa: olha, quando, até posso estar a ser politicamente incorreto falando desta maneira, talvez um pouco preconceituoso, mas diz que, olha, quando um cego diz vou te bater, ele pisou uma pedra, não é? Porque ele depois vai pegar naquela pedra e vai te atirar. O que quero dizer é que uma pessoa, quando diz que, olha, eu vou fazer isso, às vezes pode ser um blefe, mas também pode ser porque já pisou uma pedra grande que ele tem, não é? Que ele sabe o que vai fazer. Então nós não podemos ignorar, porque um cidadão, um só, que vai ser baleado por Mariano Nhongo em algum lugar deste país, esse cidadão conta para nós. Então temos que evitar que ele mate as pessoas. Essa é a minha primeira posição. A segunda posição, quer dizer, quem fala de pessoas, estamos a falar de vias de acesso que ele pode cortar, pode sabotar vias ferroviárias, marítimas, pode sabotar acesso à água, à energia, enfim, essas coisas todas podem complicar a nossa vida. A segunda posição que eu tenho é que é uma mensagem para ele também. Nós estamos no século XXI. Então, Mariano Nhongo não deve continuar lá onde ele está. Não é? Ele tem que ser, não deve exigir coisas impossíveis também a um Estado como este. Já se falou aqui, é o 3º país mais pobre do mundo. Não pode exigir coisas impossíveis neste país. Mas, doutor Custódio Duma, será que as exigências do Mariano Nhongo são execuíveis? Primeiro, um dos pontos que ele coloca é a questão de se destituir o Sufumad. O Sufumad foi eleito no partido onde ele é presidente. São essas coisas que eu digo de impossíveis. Né? Se ele tem que reclamar com a Renamo. E a população não é da Renamo, não é da Frelimo, não é do governo. A população é moçambicana. Então, ele não pode matar a população a querer pressionar o SUF. Ele tem que ir para lá.
onde tem que encontrar canais dentro da Renamo para resolver o problema que tem dentro do seu partido. Não é? Então, é isso que eu digo, que ele não pode exigir coisas impossíveis ao Estado. O Estado também não tem que interferir na gestão normal dos partidos políticos, nem das associações, nem deve interferir na gestão da casa onde eu moro, eu e a minha esposa. Ele não pode chegar lá e dizer que, olha, a partir de agora as coisas são assim, daquela forma. Então, eu não posso impor ao Estado uma condição de uma gestão muito doméstica, quer dizer, como quem diz, privada, não é? Uma gestão privada, aquela gestão privada. E outros assuntos. Então, ele não deve exigir ao Estado aquilo que é impossível ao Estado. Não pode exigir isso. Então, tem que encontrar canais apropriados. E hoje, século XXI, nós temos muitas outras formas, mesmo que ele queira, por exemplo, vir fundar um partido à parte. Se ele pensa, por exemplo, que ele tem legitimidade, pode vir fundar uma Renamo 2, por exemplo. Se tiver popularidade, membros da Renamo que não estão felizes com o SUF, vão ir para o partido dele. Então, e como um partido político desarmado, vai ter espaço no Estado moçambicano para poder operar. Então, o meu segundo posicionamento, quer dizer, o meu primeiro em relação ao Estado, para não desprezar o Nhongo, obviamente, mas o segundo é convocar o Mariano Nhongo a vir participar do cenário político mais aberto, sem guerras de fogo. E nós temos muitos exemplos no mundo, ele mesmo. Quer dizer, dos quase, vamos lá dizer, dos quase 200 países que existem no mundo, são poucos líderes que reivindicaram dessa forma e depois permaneceram vivos. São poucos líderes no mundo, pouquíssimos. 1, 2, 3 casos. A maior parte depois terminaram mal, porque essa via é uma via muito arriscada de reivindicar uma certa medida. E depois, ele não está a reivindicar liberdades. Os líderes que estiveram no mato com armas a impor ao Estado estavam a reivindicar certas liberdades, reivindicar democracia, direitos. Ele não é isso que ele está a reivindicar. Está a reivindicar acomodação, aspectos ligados ao partido. Não são coisas com que eu me identifico. Sim. Que com o cidadão se identifica. Se estivesse a reivindicar algo que com o cidadão se identifica, podia ser amparado pelo cidadão. Mas neste momento não vai ser amparado. Então é preciso olharmos os tempos, lermos os cenários e perceber que no século XXI não é isso. Tanto é que o nosso Estado tem outras batatas quentes. Não vai ser esta batata que ele vai ficar muito preocupado com ela, tendo em conta o jogo de xadrez, como está muito apertado nestes últimos tempos. Esta seria a minha opinião. Doutor Alberto Ferreira, como que olha para essa questão? De alguma forma, Mariano Nhongo coloca condicionalismo, quer dizer, diz que temos que negociar nos termos daquele documento que envia ao Presidente. Significa que o Presidente ou o Governo deve negociar olhando naquele documento. E se olharmos para alguns pontos que ele coloca, são alguns pontos que dificilmente o Governo será possível de satisfazer aqueles pontos. Ele diz que, há um ponto também que ele levanta, diz que se o Governo continuar no silêncio, chegará o tempo em que anunciaremos ao mundo sobre quando vamos iniciar com as nossas ações. Eu não estou a fazer nada porque estou à espera da resposta do Governo. Ele diz ainda mais, se o Governo continuar a ouvir traidores, está a queimar o seu tempo. Este é o certo de Maranhão. Como é que olha para esta situação? De alguma forma, o doutor Custódio Duma disse que este é um problema, provavelmente, se ele tem um problema com o partido, que direciona o partido, não ao povo moçambicano. Qual a saída para ultrapassarmos esse problema? Porque o Maranhão, por outro lado, diz que é preciso negociar nos termos de referência que colocou na mesa. Mas os pontos que ele levanta, de alguma forma, não são execuíveis, olhando naquilo que, por exemplo, a questão de destituir o presidente da Renamo, quer dizer, é algo inconcebível, porque ele foi eleito na sua organização. Eu tenho 2 pontos. O primeiro é o facto positivo é dele pretender o diálogo. Isso já é muito bom. Então, é preciso começar desta sua vontade de pretensão ao diálogo. A segunda coisa que eu não gosto, não pode chantagear o Estado. Também é uma forma de crime e chantagem. E também qualquer um que reivindica os direitos deve reivindicar dentro da possibilidade, condições de possibilidade. Se não existe nem condições nem possibilidade, então a pessoa, para reivindicar, precisa ser muito bem informada. Para não ser ridículo, depois parecer irracional. Como é que Filipe Nyusi vai tirar o Sufo Momadi como
dirigente da Renamo. Só para vermos que até que ele ajudou a escrever, ou se ele escreveu, penso que alguém lhe terá ajudado, ele devia ser um assessor suficientemente ver se do ponto de vista legal isto é possível. É como dizer, olha, bom, Nhusse vai... Quer dizer, o próprio presidente tem limitação. É preciso conhecer quais são as competências do presidente da República. E quando se trata de um facto estritamente doméstico dentro do partido, é preciso que haja resolução dentro do partido, procurar mecanismos dentro do partido. E se aqueles mecanismos não existem mais, não têm, digamos assim, a palavra que usávamos anteriormente, brecha para ele poder inserir-se com dignidade no partido, e sabe que ele tem muita razão, apresente coisas vantajosas ao povo, pode aderir a metade da Renamo, até pode ir para lá. Dizer que eu apresento um novo partido. E este meu partido, nós estamos a reivindicar este direito. Só para ver, Mariano Nhongo até agora, não é que reivindicou a democracia, reivindicou o Estado de Direito, mais liberdade para os povos, luta à corrupção e impossibilidade. Não está a reivindicar isso. O que ele diz? O Sufo Momade fez negociações que não salvaguardaram, atenderam uma boa e digna acomodação aos militares. Quer dizer, aqui é uma questão muito clara aqui. É preciso dar, em parte até por ter razão entre aspas, quer dizer, aqueles que lutaram precisam de uma digna acomodação. Isso o quê? É uma questão, não é grave para dizer, mas para esta acomodação não precisa tirar o Sufo Momade, só para nos entender. Então, eu penso que a maior parte das suas reivindicações, uma vez na mesa, porque se tratam de convicções, crenças suas, muito provavelmente na mesa das negociações e ver como podem andar as negociações, ele pode, portanto, renunciar às suas convicções e partindo, porque são convicções erradas, institucionalmente impraticáveis, então ele pode abandonar isto. Agora, ele pode dizer, eu penso que o presidente da Renamo sou eu. Mas ele pensa, se a Renamo não aprova e a Renamo tem seus estatutos como partido, esse estatuto tem um congresso e o congresso elege o presidente, já ele perdeu o espaço. Pode esperar outro congresso, pode procurar simpatias. Mesmo até agora, dentro da Renamo, acho que tem pessoas que ainda estão a sonhar de ser presidente. Como é normal numa organização, nem na Frelimo, nem aonde, até Estados Unidos, as pessoas começam a alimentar a ideia de pretender ser presidente. Isso não é proibido. Ele pode alimentar a ideia de ser o melhor presidente da Renamo, aquele que pode melhor responder aos interesses dos militares, dos cidadãos e dos simpatizantes membros, mas precisa entrar dentro do sistema que eleger o Sufo Momade eleger a ele. São 4 anos. Agora ele já fez 2 anos como presidente da Renamo. Então faltam 3. Se a Renamo, com regularidade, como faz a Frelimo, porque a Frelimo tem uma coisa que é muito positiva, temos que dizer isto, tem de uma forma permanente e constante realizar os seus congressos, os seus presidentes são substituídos em tempos definidos e determinados. Quer dizer, nós sabemos que depois de 2 mandatos, o normal, isso já criou uma tradição dentro da Frelimo, que este vai deixar o poder. Então é preciso também que dentro das forças políticas, os partidos políticos, crie esta alternância ao poder para permitir com que as organizações sejam mais institucionalizadas. Por exemplo, a morte do presidente Dhlakama, temos que dizê-lo com sinceridade, criou um grande vazio. Por quê? Porque havia uma identidade entre o Afonso Dhlakama e o próprio partido. E a ausência é muito... Isso notou-se também quando isso se nota muito facilmente. Então é preciso institucionalizar e estruturar a organização e fazer com que não crie um vazio muito grande. Então, quando o presidente é líder que é carismático, morre, o vazio deixado muito grande, todos querem ser presidentes. Então, quero dizer que não havia... É preciso que haja uma estrutura muito clara. Nós hoje, com felicidade, inclusive, porque também
o facto de estar entre mato, cidade, isso a organização pode... Agora, a Renamo está a estruturar-se, sempre se estruturou, mas agora com mais evidência, mais clareza e com políticas claras, que não queremos armas, queremos fazer política aqui. O secretário da Renamo foi ter com o secretário da Frelimo, coisa inédito, quer dizer que nós somos todos moçambicanos, temos um futuro. O desenvolvimento de Moçambique não é da Frelimo nem da Renamo, nós vamos lutar para nossos povos. A Frelimo não pode perseguir a Renamo não pode perseguir. Somos moçambicanos, somos adversários, não somos inimigos. Ninguém deve destruir-se aqui, vamos construir. Isto é inédito do ponto de vista do crescimento, desenvolvimento de atores políticos que operam no mesmo espaço público. Isso é muito importante. Obrigado, Dr. Ferreira. E para já partimos para o nosso último ponto em relação à dupla cimeira da Troika da SADC, que decorreu em Maputo, onde ficou decidido que deve-se criar uma comissão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e que poderá chegar ainda este mês para, de alguma forma, avaliar a dimensão da ameaça terrorista que o país enfrenta, de modo a determinar o tipo de apoio a ser prestado para erradicar o fenômeno que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. Doutor Custódio Duma, eu vou para si. Qual a sua expectativa em relação a esta comissão e que poderá chegar ao país ainda este mês para analisar a questão dos ataques em Cabo Delgado? Há uma percepção de algumas pessoas entendem que a SADC está a agir tardiamente porque esta questão esse trabalho deveria ter sido feito há bastante tempo, porque os ataques armados iniciaram em 2017 e que não faz sentido que hoje, 2021, no auge dos ataques terroristas em Cabo Delgado, que a SADC apareça de alguma forma a sugerir a criação dessa comissão para avaliar aquilo que são as necessidades para fazer face a este terrorismo. Como é que olha para a criação desta comissão? Sim, olha, a minha opinião é que, em primeiro lugar, eu não acho que é tarde, nunca é tarde para resolver um problema desta dimensão. No início, mesmo nós, como Estado, desprezamos aquele assunto. Quando começou, lembra muito bem, dizia-se que não é terrorismo. Os próprios líderes religiosos em Cabo Delgado chamaram a atenção às grandes chefias cá, a nível central, mas a resposta foi que isso não é nada, vai passar. Então, nós desprezamos. Era normal que os outros também, em redor, desprezassem. Então, agora que todo mundo despertou, que de facto estamos com um assunto grave, e terrorismo nunca é um assunto só nacional, é muitas vezes transnacional, vai envolver sempre outros países. Então, é importante, de facto, que a SADC se levante. É por isso que eu penso que nunca é tarde. Chegou no momento em que chegou, depois de termos muitos prejuízos, mas ainda pode-se fazer alguma coisa. E olhando para este aspecto, é preciso reconhecer também a abertura do próprio Estado moçambicano, porque em algum momento sentia-se talvez uma certa opinião a forçar que o Estado não aceitasse esse tipo de diálogo, a abertura para instituições internacionais, mesmo que fossem regionais, para poder avaliar a situação e poder oferecer algum tipo de suporte. Mas ao aceitar-se que esta reunião, a dupla troika, reunisse-se cá em Moçambique, é também uma abertura do próprio Estado para poder encontrar a solução, reconhecendo dois aspectos, que em primeiro lugar é grave para nós e em segundo lugar é que é um mal que está conosco, mas o terrorismo, assim como a pirataria e outros males, são facilmente dispersados pela aldeia. E a aldeia, refiro-me aqui à região da SADC. Temos países que já são férteis nisso, o Quênia, a própria Tanzânia, enfim, então o Congo. Então nós temos que ter este cuidado, né? Levantarmos esse aspecto como uma região, de modo a que a solução, embora seja maioritariamente nossa, também seja da região. Em terceiro lugar, que é uma opinião muito pessoal, eu só espero de facto que a SADC venha aqui com uma resposta contundente,
porque o que já nos acostumaram estas instituições regionais, né, é que, sobretudo em África, é que normalmente vêm com pareceres muito vazios, com medidas também muito lacônicas, né, sem medidas muito acertadas, muito direcionadas, porque há um tipo de amizade a nível da região que nenhum país quer interferir na soberania de outro país. Não é? Então, se o país não disse muito bem o que quer, então a região também não chega a dizer exatamente o que quer. Vem sempre em recomendações. Eu tenho uma experiência com o Tribunal da SADC, o Tribunal Africano e com a Comissão Africana dos Direitos Humanos. As decisões, normalmente, têm vindo assim. Recomenda-se que o Estado moçambicano crie condições para que a violação dos direitos humanos não prossiga. Nesta frase, não há nada, de facto, que vincula o Estado moçambicano a fazer alguma coisa. E o Estado moçambicano aceita todas essas recomendações, mas não tem que fazer praticamente nada. Então, o meu ponto aqui é que eu espero, de facto, que esta dupla troika, de facto, venha a missão que há de vir, venha com um mandato muito bem clarificado e as recomendações que vão trazer também sejam muito bem clarificadas e que tenham uma certa pujança de vincular o Estado moçambicano para que se tomem medidas, não só ao Estado moçambicano, porque as recomendações não podem ser só ao Estado moçambicano, tem que ser também à região, aos nossos vizinhos, sobretudo a Tanzânia, que é o nosso vizinho, em que partilhamos este problema praticamente, e os outros vizinhos, porque temos ouvido falar também que há nacionais nesse grupo terrorista, nacionais do Congo, nacionais dos outros países da região e fora da região. Então, estes países também devem receber recomendações. E depois, para os órgãos ou para as instituições da própria SADC, né? Conselho de Segurança, os próprios países, para tomarem uma medida arrojada. Por quê? Este mal do terrorismo, da maneira como nasceu, nós vimos. Era uma coisa pequenina, que agora é uma coisa tão grande. E é tão grande aos nossos olhos, mas amanhã pode ser um monstro ainda. Se calhar ainda está a crescer. Então, se nós não cortamos agora, como dizem, temos que torcer o pepino quando é pequeno. Se nós não fazemos agora, nós não sabemos o que há de vir lá atrás. Tendo em conta também os interesses que estão ali. Esses interesses das multinacionais que nós temos acompanhado. Já ficamos sem saber quem de facto está por detrás deste grupo terrorista. Então, se nós não estancamos esse mal agora, amanhã pode crescer. Há um relatório que anda aí que diz que, olha, possivelmente dentro de 6 meses, esses terroristas vão fazer um grande ataque a nível de Cabo Delgado, se calhar até a cidade de Pemba. Olha, de onde vieram as premissas para essa conclusão? Quem é a organização que estudou isso? Qual é a base? Então, não se deve desprezar o que estão a dizer, mas também é um sinal para nós que há outras pessoas com outros conhecimentos sobre o que está a acontecer aqui, que podem entrar. Aqueles miúdos que têm aparecido ali como os terroristas, aqueles não estão sozinhos. E enquanto nós não sabermos quem está por detrás dele, é preciso que também as medidas sejam medidas grandes, arrojadas, de modo a que se estanque o mal pela raiz. Muito bem, Dr. Custódio Duma, vou para si, Dr. Alberto Ferreira. O antigo secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, em entrevista concedida a um órgão de informação, desaconselha o envio de tropas estrangeiras para ajudar no combate ao terrorismo. E ainda na sua entrevista, Tomás Salomão diz que, em relação aos ataques à Vila de Palma, diz que o governo e a Total anunciaram o retorno aos trabalhos e que depois disseram que estavam criadas condições para que pudesse dar continuidade ao trabalho. Depois disso, depois do interregno, acontece um ataque à Vila de Palma e que na concepção de Tomás Salomão, este ataque, tudo indica que foi um ataque planificado, mas de alguma forma não chegou a especificar de quem terá planificado este ataque, mas fica a ideia de que, na verdade, algumas pessoas ou os países grandes produtores que gerem os grandes recursos, provavelmente fica a ideia que provavelmente não quer Moçambique que entre neste negócio. Ou, se Moçambique quer insistir entrar nesse negócio, provavelmente também poderá viver essas consequências que é esta questão do terrorismo. Como é que olha para
para esta comunicação de Tomás Salomão, que de alguma forma nos remete a uma reflexão de que provavelmente Moçambique esteja a entrar num conflito dos países, aqueles países grandes, produtores de grandes recursos? Bom, Tomás Salomão é muito inteligente e aprecio muito como pessoa também. Mas a questão aqui é muito complexa, na verdade, porque nós, Moçambique, quando é que resolvemos nossos problemas com sucesso? Teidai, Kennedy, SIDA, resolvemos com sucesso nós aqui internamente, sem recorrer a forças estrangeiras. De outro lado, ele pode ter razão, o facto de que qualquer compromisso com força estrangeira, as condições impostas ou consequências destas forças estrangeiras podem ser pior do que as soluções que nós procuramos. E aí ele pode ter razão. Mas neste exato momento eu prefiro alinhar com a fala da doutora e mãe, digamos assim, de Moçambique, e é sempre uma representante muito grande, a Graça Machel. Nenhum país no mundo já enfrentou com sucesso o terrorismo islâmico. Terrorismo de matriz islâmica, porque se trata de uma grande ideologia, está implantado em muitos países e são mais de 100 grupos terroristas no mundo a operar em diferentes países. E nenhum único país conseguiu ultrapassar com sucesso e ter vitória com sucesso de maneira exclusiva. Nós estamos a ver, por exemplo, uniram-se a Nigéria, Níger, Camerun, Mali, uniram-se para combater o Boko Haram. Uniram-se. Nós aqui em Moçambique, esta troika, por que a SADC agora não pode? O SADC agora, por que não se pode? No caso da Tanzânia, a Tanzânia sempre manda pessoas, não, digamos, marginais, quer dizer, a presidente não veio, as pessoas disseram não, porque aquele de Zanzibar é mais representante. Ela devia estar aqui. Porque a SADC é diferente da União Europeia. A União Europeia tem meios, digamos, vinculativos, pressiona, diz, faz isto. A SADC, como União Africana, fazemos recomendações, e isso não vai à frente. Portanto, o que nós temos hoje, sem contradizer Dr. Salomão, é que neste momento nós vamos precisar, sim, de ajuda. O que nós vamos precisar por trás dessa ajuda é estudar que tipo de ajuda. Porque a pior ação é ir comprar ou trazer aqueles mercenários que eles vão viver a partir da guerra. Quando a guerra acabar, eles já não têm negócio. Sim. Isso significa que nós estamos a realimentar aqueles comerciantes. Quando atacam, ele de um lado fica contente, do outro lado fica triste. Quer dizer, é como o vendedor de guarda-chuva, que quando chove, ele vende mais guarda-chuva, é a mesma coisa com o mercenário. Portanto, neste momento estamos a dar uma solução péssima à questão de Cabo Delgado, quando vamos recorrer à solução do país aos mercenários. Nós podemos, não é um pecado, não é inferioridade, estudar com os outros países com grandes experiências que já enfrentaram o terrorismo islâmico. E do outro lado, para além do terrorismo, por causa da sua ideologia, do outro lado, também onde chega a Total, em todas as partes onde chega a Total, não estou a dizer que a guerra é Total, mas onde chega a Total, antes ou depois, há sempre qualquer grande problema. Então, é preciso ver também estas multinacionais, pode haver grandes interesses, conflitos. E isso também com o terreno fértil dentro de Moçambique, das elites moçambicanas, de querer se aproveitar, de querer fazer negócio com essas multinacionais e dentro do país. Portanto, esta é a guerra mais confusa que se pode. Não é como Mariano Nhongo. Mariano Nhongo até pode se resolver numa sentada, mas esta é uma guerra muito confusa. Muito obrigado, Dr. Alberto Ferreira, pela sua presença. Dr. Custódio Duma, muito obrigado pela sua presença. Hoje estivemos a discutir a relação, 3 pontos. O primeiro tem a ver com o regresso dos raptos no país. E o segundo, estivemos a discutir um pouco a questão de Maranhão, que ameaça inviabilizar a governação em 6 províncias. E o último tema, estivemos a discutir sobre em relação àquilo que é a dupla cimeira da Troika da SADC, que decorreu na cidade de Maputo. E nós colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltar na próxima terça-feira
com mais temas que marcam a atualidade. Boa noite.